continuar aqui, certo? Evoluindo, estruturando a linha de raciocínio, tá bom? E agora nessa segunda parte nós vamos tratar já da base do que são os distúrbios ácido base, certo? A gente vai tratar aqui de valores da gasometria arterial e depois nós vamos fazer alguns exemplos já para ir entendendo tudo isso, tá bom? Então vamos lá, da gasometria arterial, os valores que você tem que saber é o quê? O valor de pH, você tem que saber isso aqui. Guarda esse valor aqui na tua cabeça. A gente já falou anteriormente, no vídeo anterior, certo? Sobre o valor de pH, então guarda agora esse valor aqui. O pH, que é o potencial hidrogeniônico, ele vai, isso do plasma, tá bom? Entre 7,35 e 7,45, ou seja, o que seja menor a 7,35, eu vou ter acidose. E o que seja maior a 7,45, eu vou ter alcalose. Pronto, é isso. Seguindo, a pressão de dióxido de carbono, PCO2, é entre 35 e 45, tá certo? Aí a unidade de medida é milímetros de mercúrio, que é o mmHg, certo? Bicarbonato, HCO3-, certo? É entre 22 e 26 miliequivalentes por litro, essa é a unidade de medida dele. E tem um detalhe que, só para você saber e acrescentar conhecimento aí sobre o bicarbonato, que é o quê? Algumas provas, para confundir o aluno, certo? Ela traz dois valores de bicarbonato. Bota bicarbonato atual é tanto e o bicarbonato standard é tanto. Qual o valor que eu vou me basear, certo? Para conseguir resolver essa questão? E geralmente, em poucas palavras, é o valor standard, certo? A explicação é simples, que é o quê? O valor atual ele é muito sensível a alterações de PCO2, por exemplo. Então ele vai estar variando. Como ele vai estar variando, o mais fidedigno é o valor standard, certo? Que não altera com maior facilidade. Mas os dois valores, eles têm valor adequado entre 22 e 26 miliequivalentes por litro. Então a única coisa que você tem que saber é isso. Os dois valores vão ter esse limite entre 22 e 26 miliequivalentes por litro, certo? Esse valor adequado, mas que eles podem ter valores alterados, diferentes, valores diferentes, é isso que eu quero dizer, certo? Mas que o mais fidedigno vai ser o standard. Geralmente as questões já trazem só valor de bicarbonato, certo? Mas eu exponho isso aqui para ti, para que se caso venha a ter uma pergunta de prova, alguma coisa, certo? Você já esteja preparado para isso. Seguindo aqui é o buffer base, certo? SCF significa fluido extracelular, tá? O BB aí, o buffer base, o valor adequado dele é 48 miliequivalentes por litro. Tudo que tiver alterado frente a isso, ele vai estar mais alto ou mais baixo, certo? A gente vai entender isso posteriormente para que serve. E vai ter o base excess aqui, certo? Que o SCF, novamente, é o fluido extracelular, que vai entre menos 3 e mais 3 miliequivalentes por litro. O buffer base, ele é o total de base, certo? Total completo de base no fluido extracelular, que é 48 miliequivalentes, seria o adequado. O base excess, como o próprio nome já diz, certo? É o excesso de base, seja para mais ou para menos, certo? No fluido extracelular, que o adequado seria entre menos 3 e mais 3 miliequivalentes por litro. O que você tem que saber aqui, tá? Desses dois valores aqui, do buffer base e do base excess, ou seja, do BB ou do BE, certo? Vamos tratar de BB e BE só para ser mais dinâmico aqui. É que esses dois valores, nós vamos utilizar eles na pergunta, certo? No caso clínico que esteja lá, de gasometria arterial, que seja, para diferenciar se nós estamos frente a uma alteração aguda ou a uma alteração crônica. Como é que eu vou saber isso? Se os valores de buffer base ou base excess, BB ou BE, certo, estejam adequados, ou seja, o BB esteja 48 miliequivalente e o base excess, ou seja, o excesso de base, seja entre menos 3 e 3, por exemplo, 0, essa alteração é aguda. Ou seja, não deu tempo ainda de alterar esses meus dois valores. Então é agudo. Se eu alterar o buffer base ou base excess, eu vou ter alterações crônicas.
uma acidose metabólica crônica, uma alcalose metabólica crônica, assim como com as alterações respiratórias, tá bom? Então é basicamente isso que vai servir que vai servir, certo? O buffer base ou o base excess, tá bom? Mas guarda na tua cabeça esses 3 primeiros valores, que é justamente isso que nós iremos tratar aqui. Obviamente que eu vou dar exemplos utilizando as características anteriores, tá? Mas esses 3 valores aqui tem que estar tatuado na tua cabeça, tá certo? O potencial hidrogeniônico, o pH, 7,35, 7,45. O valor de PCO2, que é entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. E o bicarbonato, que é entre 22 e 26 miliequivalentes por litro, certo? Então, assim, para estruturar uma linha de raciocínio, que agora é a parte mais importante, certo? A parte anterior do ponto 2, ele era muito importante, porque são os valores. Mas agora nós vamos realmente entrar no distúrbios ácido-base, certo? Então, tem que ir estruturando a linha de raciocínio aí na tua cabeça, tá certo? Nós vamos fazer um passo a passo aqui, que vamos tratar nesse segundo vídeo, tá? Uma primeira parte do passo a passo, e nos outros vídeos nós vamos desenvolvendo esse passo a passo, tá certo? Então, o primeiro passo é fazer o quê? É saber se esse pH está ácido ou básico. Ou seja, tem mais acidose ou tem mais alcalose aqui, tá certo? O segundo passo, essa acidose ou alcalose, ela está sendo causada por alterações do PCO2, ou seja, são alterações respiratórias, ou por causa de alterações do bicarbonato. Isso aqui é fácil. Você vai lá para aquela fórmula que a gente apresentou no primeiro vídeo, que é o pH é diretamente proporcional ao HCO3, ao bicarbonato, sobre a pressão de dióxido de carbono, tá? Que é inversamente proporcional ao pH, tá certo? Então revisa isso lá. O terceiro passo é saber se esse distúrbio é agudo ou crônico, como vimos anteriormente, depende do BB ou do BE, certo? Só para resumir aqui, tá? Do buffer base ou do base excess, tá certo? Isso falamos anteriormente. O quarto passo é saber se aquela alteração, certo? Ela está compensando ou não. Nós vamos ver isso nos próximos vídeos, tá bom? E o quinto passo é saber como está o famoso anion gap. Eu vou ensinar vocês aí a calcular isso aqui de forma fácil, tá bom? Você vai aprender de vez isso aqui. Então, nosso foco nesse vídeo é fazer esses primeiros 3 passos, tá? Saber se o pH está ácido ou básico, causado por alteração do PCO2 ou do bicarbonato, e se são alterações agudas ou crônicas, para a gente ir aí fazendo essa estruturação de linha de raciocínio, tá? Então, sem muita conversa, vamos botar um exemplo aqui, ó. O pH 7,14, você tem os valores ali em cima, ó, entre 7,35 e 7,45 seria adequado. Então, se está menor do que 7,35, é acidose. Então, eu já tenho uma acidose. A segunda pergunta é o que? Essa acidose, nesse caso aqui, ela está sendo causada por alterações da PCO2 ou do bicarbonato? E aí você tem um valor aqui, ó. PCO2 está 61, está alta, tá? Se está alta, PCO2, eu tenho mais o que? A CO2 aumentada, certo? Ela gera mais acidose, tá certo? Então, pode ser, nós vamos ver ainda os valores de bicarbonato, mas pode ser que essa acidose seja respiratória, tá bom? Bicarbonato, aí só para complementar o que nós estamos falando anteriormente, certo? Bicarbonato atual, ó, 29 miliequivalente, ele é entre 22 e 26 miliequivalente, tá? Nesse caso vai estar alto. E o standard, ele vai estar normal. Qual dos dois eu vou utilizar? Pensa. É o standard, como a gente falou anteriormente. Então, nesse caso, o standard, ele vai estar normal, certo? Então, só com isso aqui, eu já posso dizer que nós estamos frente a uma acidose, por causa do pH, respiratória. Por quê? Porque a PCO2 está alta. Lembra lá, ó, que pH ele é inversamente proporcional a PCO2, ou seja,
Se a PCO2 está alta, o pH está baixo, certo? Então, PCO2 está acidificando, justamente por isso que o pH está baixo, tá certo? Então, eles são inversamente proporcionais. Lembra disso para ficar fácil. Por que que esse bicarbonato você deve estar saltando aí, certo? Por que o bicarbonato está alterado, não está alterado e tal, ele está normal, o standard? Nós vamos falar disso, certo? Matematicamente, posteriormente nas outras, tá bom? Então, tenta não antecipar. Guarda só o que a gente está falando aqui nesse primeiro momento, tá certo? Então, é entender que estamos, então, frente a uma acidose, porque o pH está baixo, e essa acidose é devido a uma PCO2 elevada, que está 61 mm de mercúrio, porque o bicarbonato não está alterado aqui, tá certo? Então vamos continuar. Só para tentar desenvolver aqui, certo? O buffer base aí, certo? O BB, que é justamente o total de base, ele vai estar normal, certo? 48 miliequivalente. E o BE também está adequado, não é entre menos 3 e mais 3, certo? Então ele está zero, ele está adequado. Então nós temos o quê? Essa alteração é aguda ou crônica? Pensa, não alterou BB e não alterou BE, então é agudo. Então eu tenho uma acidose respiratória aguda, tá certo? Vamos seguir com o próximo exemplo aqui, ó. Pausa esse vídeo, tá? Pausa o vídeo e tenta responder agora. Primeira pergunta é, o pH, pausa o vídeo e tenta responder aí, ó. Mas, ó, vamos resolver aqui. Se você não quer pausar, segue. pH, ele é 7,33. Se ele é 7,33, ele está menor ao adequado. Então, tem uma acidose aqui. Essa acidose, ela é por uma alteração da PCO2 ou por uma alteração no HCl3? Ou seja, ela é respiratória ou ela é metabólica? Nesse caso, a PCO2 está alta, certo? É de 35 a 45, então ela está alta, certo? Então, isso é uma acidose. Consequentemente, ó, se perceber, o bicarbonato está alto também. Então, volta lá na fórmula de novo, pH igual a bicarbonato sobre PCO2. Bicarbonato é diretamente proporcional. Então, nesse caso, se ele é diretamente proporcional e ele está alto, certo? O pH deveria estar alto também, mas pelo contrário, aqui está baixo. Então, essa causa está sendo a partir da PCO2. Então, nesse caso, eu tenho uma PCO2 alta e o pH baixo. É 7,33, mas está pertinho aí do normal. Não, está baixo, tá certo? Aceita isso, está baixo, tá bom? Então, nesse caso, é uma acidose respiratória, tá bom? Não te precipita, tenta não precipitar aqui. Eu sei que deve estar saltando aí na tua cabeça, o mecanismo compensador, que não sei o que e tal. Não é momento disso ainda. Nós iremos falar disso posteriormente, tá certo? E eu vou detalhar isso para ti. O buffer base aí, certo? Ele vai estar 54, ou seja, ele está elevado. E o base excess, ele está mais 6, ou seja, ele está elevado também, certo? Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma acidose respiratória crônica, tá certo? Essa é a ideia. Vamos para outro exemplo um pouco mais rápido. Pausa aí, tenta resolver. pH 7,21, acidose, tá? Menor 7,35, acidose. PCO2 aí, nesse caso, ó, se você perceber, a PCO2 ela vai estar baixa, certo? Mas eu estou em acidose. Então essa acidose é por quê? É pela PCO2 alta ou é pelo bicarbonato baixo? Nesse caso é pelo bicarbonato baixo. Por quê? Porque ele está 11. Ó. Então eu tenho uma acidose metabólica aqui. PCO2 baixa, repito, PCO2 aqui está baixa. Então eu já vou a favor de quem? Do bicarbonato. pH não é igual ao bicarbonato, então é diretamente proporcional. Se o bicarbonato está baixo, o pH está baixo. Está aí, ó. Então eu tenho uma acidose, nesse caso metabólica. O BB está 39, está alterado, certo? E o BE está menos 7, também está alterado. Então eu tenho uma acidose metabólica crônica.
Acidose, porque o pH está 7,21, nesse caso, está menor ao adequado. Metabólica, porque é diretamente proporcional ao bicarbonato, ou seja, o bicarbonato está baixo, certo? Então é de alteração metabólica. E crônica, porque o BB e o BE estão alterados, certo? Segue aqui, ó. Agora, se você perceber, eu fui cortando valores, até chegar nos valores mais mostrados aí nas provas, certo? Que é o pH, PCO2 e o bicarbonato, tá bom? Então aqui, ó, pH 7,49, tem alcalose, nesse caso está maior, 7,45. PCO2 está 47, opa, aí, ó, tá alto, certo? PCO2 está alto. Nós sabemos que é inversamente proporcional, tá bom? E a causa, então, é pelo quê? É pelo bicarbonato, ó. Você tem um bicarbonato alto, então é 7,49, é alcalose o quê? Metabólica. Pronto, não tem o que discutir aqui, tá bom? Então faz o seguinte, ó, dá uma pausa de novo aí, tá? Mas uma pausa rápida agora, não pausa muito tempo não, tá bom? Toma uma água, eu sei que é chato, eu sei que o que a gente está falando aqui é muito chato porque é muito teórico, tá? Mas revisa aí o que a gente está vendo até agora, tá bom? Revisa esses exemplos anteriormente, tenta responder outros exemplos e depois você passa para o próximo vídeo, tá bom? Dá uma pausazinha aí de 5 minutos, toma uma água, mas não passa disso não, porque nós vamos continuar aí a linha de raciocínio, tá bom?